Bom, hoje eu tô aqui para falar de uma série do HBO Max. Lembrando que agora em junho o HBO Max vai chegar aqui no Brasil, começando com a reunion de Friends, que também vai ter vídeo aqui no canal. Mas hoje eu vim falar de His Dark Materials. Sim, gente, a série já vai para a terceira temporada. A primeira temporada saiu em 2019 e ela tem 8 episódios. A segunda temporada saiu no último inverno, no Hemisfério Norte. E daí eu vou trazer um resumo pequeno da primeira temporada e um pequeno resumo da segunda temporada para dar aquele esquenta. Esse vídeo ele vai ter alguns spoilers. Essa série ela é uma adaptação da série de livros Das Fronteiras do Universo, que já teve uma adaptação de filme. Eu vou deixar aqui no card que eu já falei sobre ele. E a adaptação para os cinemas não deu muito certo, ela foi abandonada, ficou até, obviamente, sem o final, porque eles tinham deixado uma deixa para o segundo filme que não aconteceu. Porém, também, como eu já havia comentado, eles trouxeram essa série, que é da BBC, com a HBO. Essa série foi uma grande aposta da HBO depois de Game of Thrones. E, honestamente, eu não sei dizer por que as pessoas não estão empolgadas com essa série. É uma série muito boa, é um imaginário incrível. E vocês vão ver um pouco aqui ao decorrer do vídeo. Não esquece de deixar o joinha para o YouTube entender que você gosta desse conteúdo e de seguir o canal. Essa série, ela acompanha a Lyra, que é interpretada pela Daphne King. Vocês com certeza devem lembrar dela de Logan. E ela é uma jovem órfã que vive numa faculdade Jordan, que se chama Faculdade Jordan, em Oxford. E ela tem um tio, que é o Lord Asriel, que é justamente por causa desse tio que ela mora nessa universidade. O Lord Asriel ele é interpretado pelo James McAvoy. A primeira temporada segue a jornada da Lyra quando ela vai embora da Faculdade Jordan. Ela resolve ir até o norte após o seu amigo sumir. Ela vai procurá-lo, algumas crianças estão sumindo, esse é meio que, digamos, o que dá início à primeira temporada. E ela conhece a senhora Coulter, que é interpretada pela Ruth Wilson. E daí toda a jornada de Lyra para o norte é, digamos, o que baseia a primeira temporada. O primeiro livro, que se chama A Bússola de Ouro, tem esse nome justamente por causa do instrumento que é dado a Lyra, essa bússola que ele não mostra a direção, esse instrumento. Ele te dá respostas para quem sabe ler. E a Lyra, obviamente, ela consegue. E toda essa questão em torno das respostas, o que ela pode ter ou não, vai também levando aí a primeira temporada. Uma coisa que eu gosto muito nesse imaginário, não só na série como nos livros, é toda a questão política que ele tem. Então, não só a universidade, como os catedráticos, porque no regime de onde a Lyra mora é meio que um regime meio teocrático. E esses catedráticos, que são o pessoal do magistério, eles controlam tudo usando, digamos, entre aspas, o poder de uma autoridade, que seria meio que Deus, digamos assim, para eles. Toda a questão do controle que eles exercem sobre as pessoas, do que você pode falar, do que você não pode falar, do que é heresia. Eles usam muito essa palavra heresia. Então, toda a questão desse regime teocrático, dessa relação deles com uma autoridade maior, apesar de, pelo menos para mim, não ficar parecendo tanto, digamos assim, uma religião, sabe? Não é meio que uma crença, é mais que um regime mesmo até um pouco ditatorial. Uma coisa que eu acho que até hoje, apesar de 2 temporadas da série, muitas pessoas ainda não conseguem entender, são os Demons. Eu pretendo trazer aqui um vídeo mais falando só sobre eles, mas os Demons, eles são uma parte da alma da pessoa, que as pessoas, onde Lyra, digamos, no universo da Lyra. Por que eu tô falando no universo da Lyra? Porque a gente já viu no próprio final da primeira temporada que vamos ter aí um outro universo onde as pessoas não têm Demons. Então, no mundo da Lyra, as pessoas têm Demons e eles são parte da sua alma. E a questão da conexão de uma pessoa com o seu Demon, o poder dessa conexão, faz muita diferença na primeira temporada, na pesquisa do Lord Asriel, também na deixa para a segunda temporada. Já que essa série, desse imaginário, tem meio que um multiverso. A gente já viu que existem outros mundos, que é muito parte da pesquisa do Lord Asriel, e ele também é o que leva a Lyra para o norte, porque aparentemente ele está no norte, e daí na sua jornada para o norte, ela conhece o Lee Scoresby, que é um personagem muito importante, ele vai ser importante na segunda temporada. O Yorick Barneson, que é um urso de armadura, então a gente tem um urso polar, um urso que é racional, que é guerreiro. Temos as feiticeiras, que são seres ainda um pouco misteriosos, que a série na primeira temporada não deixa muito claro em que situação elas estão. E no final da primeira temporada, a gente meio que tem aquele fechamento. A Lyra acha as crianças,
consegue achar o seu pai, consegue descobrir com relação à pesquisa dele. E ela vai para aquela cidade no céu que é tão falada. Gente, essa cidade vai ser muito, muito importante para a segunda temporada. Com relação a essa série como adaptação, eu recentemente reli os livros, o primeiro e o segundo, justamente por causa da série, porque já fazia muito tempo que eu havia lido. E como adaptação, eu tenho só elogios a fazer a essa série. Como eu comentei, o primeiro filme, ele é mais linear, ele não é tão abrangente, mas a série, lembrando que antes da primeira temporada sair, eles já haviam confirmado a segunda, então eles já fizeram uma conexão com a segunda temporada, que é justamente o Will. A gente tem um pouco do arco do Will já introduzido na primeira temporada. Ele e a Lyra vão ser muito importantes na segunda temporada. Vão ser os protagonistas, eles vão se unir, obviamente. E a série, ela consegue trazer muito do imaginário. Então, como eu falei, a questão dos catedráticos, a questão do poder. Por exemplo, uma coisa que é um pouco, eu não vou dizer focada, mas que é citada é justamente a questão dos demons, dos catedráticos. Como eu comentei, os demons são parte da sua alma e qual é o bicho que é o seu demon, ele traz muito da sua personalidade. Então, o da Lyra, ele ainda não está determinado, digamos assim. Mas, por exemplo, a senhora Coulter, a gente tem um macaco, que ele é um tanto traiçoeiro, como ela é uma pessoa muito traiçoeira. O Lee Scoresby é uma lebre, ele é uma pessoa muito inteligente. E, por exemplo, o Lord Asriel, ele é uma pessoa extremamente controladora, extremamente manipuladora, tanto que o demon dele é uma onça. Os catedráticos, se vocês observarem, a maioria deles tem demons que são insetos, ou cobras, ou animais que, digamos assim, não são tão agradáveis, entre aspas, ainda são demons, ainda são parte da alma deles, tá, gente? Mas eu acho que essa série, ela conseguiu trazer muito bem o imaginário. Visualmente, pra mim, eu consigo literalmente visualizar. Poxa, eu vi dessa forma. Eu acho que as mudanças que houveram foram muito poucas e em nada me incomodou. Por hoje eu fico por aqui. Eu quero que você comente se você já assistiu essa série ou se você lembra do filme e o que você acha de readaptar a mesma história. Um beijo e até a próxima!